lá, meus queridos, vamos resolver dois exemplos, né, de questões de aplicação da equação de Van der Waals para a modelagem matemática de gases reais, tá? No primeiro exemplo, nós temos um determinado gás obedece à equação de Van der Waals, sendo A dado, e sabendo que o volume do gás, né, também é dado, a 273 Kelvin em 3 megapascal, determine a constante de Van der Waals B do gás e o fator de compressibilidade do gás, né? Então, nós temos aqui, né, a constante A, nós temos o volume molar, né, 5 vezes 10 a menos 4 metro cúbico por mol, nós temos a temperatura e nós temos a pressão. Então, nós temos tudo que nos permite obter, né, a resposta da letra A, que é a constante B, a constante de Van der Waals B do gás, né? Nós temos uma fórmula da equação de Van der Waals muito adequada para o cálculo da constante B, né, que é essa daqui, né? Vejam que nessa forma a gente substitui pressão, A, volume molar, constante dos gases e temperatura e facilmente obtém o valor da constante B, né? Então, vamos explicitar a constante B. V barra menos B é igual a RT dividido por P mais A sobre V barra ao quadrado. Então, V barra menos RT dividido por P mais A sobre V barra ao quadrado é igual a B, né? Então, deixa eu mudar a cor da caneta agora, para a gente poder verificar as unidades, né? O meu V barra, ele foi dado em metros cúbicos por mol. E aí, todo esse termo aqui também tem que estar em metros cúbicos por mol, né? De modo que o meu B vai se apresentar no final como metros cúbicos por mol. Né? Para que eu tenha, né, metros cúbicos por mol aqui, eu tenho que trabalhar com R, onde o volume aparece com metros cúbicos, né? E a pressão em Pascal, né? Porque o R, no qual o volume aparece como metros cúbicos, é aquele R dos joules, né? Joules, 8,314 joules por mol Kelvin. Joules é Pascal metro cúbico, né? Então, nesse R eu já tenho, né, o volume em metros cúbicos e a pressão em Pascal. Logo, a minha pressão tem que ser em Pascal. O meu A, vamos dar uma olhada na unidade dele, né? O meu A está em metro a sexta Pascal por mol ao quadrado. Então, meu A está com metros cúbicos, digamos assim, e pressão em Pascal, né? Então, já está adequado aqui para quando eu dividir pelo V barra ao quadrado, isso aqui ficar com Pascal, né? E as unidades estarem corretas, né? Resumo, tá tudo já adequado, né? Basta que eu escolha o R certo, né? O R é o 8,214 joules por mol Kelvin, a temperatura em Kelvin, a pressão já está em Pascal, na verdade em megapascal, basta multiplicar por 10 a 6, né? Porque mega significa 10 a 6. O A já está na unidade adequada e o B vai então aparecer com a unidade de metro cúbico por mol. Né? Então, V barra 5 vezes 10 a menos 4 é o valor a ser substituído aqui. O R a ser substituído 8,314. A temperatura já está na unidade certa, 273. A pressão, né, 3 megapascal, 3 vezes 10 a 6 é o valor a ser substituído aqui. E o volume 5 vezes 10 a menos 4. Né? Fazendo as substituições e a continha, vamos chegar no B em metros cúbicos por mol, tá? Na letra B, pede-se o fator de compressibilidade do gás, né? Então, pela definição de Z, que está aí, né, basta substituir as coisas com a unidade adequada. Então, a pressão em Pascal, o volume em metros cúbicos por mol, o R automaticamente em Pascal metro cúbico, que é o joules, e a temperatura em Kelvin. Então, vamos lá. Pressão, 3 megapascal, então 3 vezes 10 a 6. O volume, eu não lembro, 5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por mol. O R
8,314. E a temperatura 273, né? Então, fazendo essa continha, vamos chegar no valor de Z, que é um número maior ou menor do que 1, né? O fator de compressibilidade, o fator de correção, né? Para a equação dos gases ideais, pensado a princípio com esse objetivo, tá? Então, passemos para o segundo exemplo. Utilizando a equação de Van der Waals, determine o volume ocupado por 300 gramas de SO2 a 200 graus Celsius sob pressão de 30 bar. As constantes de Van der Waals A e B são 0,678 joules metro a sexta por metro quadrado, eu acho que isso é por mol quadrado, e 5,64 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por mol, respectivamente. Foi dada uma dica, né? Numa equação cúbica do tipo ax ao cubo mais bx ao quadrado mais 6x mais d, quando esse termo d é muito pequeno, essa equação cúbica pode ser aproximada por esse formato, né? Então, beleza. A equação de Van der Waals adequada para o cálculo do volume, eu já pus ali na frente, né? É essa daqui, né? Que a gente vai fazer primeiro, terminar logo esse termo aqui para ver se ele é bem pequeno. Se ele for muito pequeno, a equação vai poder ser aproximada apenas por esse formato: AV barra ao cubo mais BV barra ao quadrado mais CV barra, né? Igual a zero. Uma coisa, essa unidade do A aqui tá achando estranha, né? Joules metro cúbico por mol, eu acho que isso aqui é por mol, tenho certeza na verdade que é por mol ao quadrado. Vamos fazer o seguinte, vamos ver qual a unidade de A, né? Em que unidade A tem que se apresentar, né? Para fazer sentido na equação de Van der Waals. Nós lembramos do A lá naquele conceito em que ele foi introduzido, né? Que é um fator que vai reduzir, né, a pressão por conta das interações atrativas. Então, o A ele foi concebido a princípio, né, nessa expressão aqui, não sei se vocês lembram, P menos A sobre V barra ao quadrado, e a equação continua, né? Então, por essa análise aqui, eu vejo que A tem que ter uma unidade que, quando, né, cortada com V barra ao quadrado, né, forneça uma unidade de pressão, já que eu estou fazendo pressão menos esse quociente aqui. Então, o A tem que ter uma unidade, por exemplo, do tipo Pascal metro a sexta por mol ao quadrado, né? Então, vejamos isso aqui, ó. Se eu tenho A como Pascal metro cúbico por mol ao quadrado, quando eu divido pelo volume molar ao quadrado, que é metro cúbico por mol ao quadrado, eu tenho exatamente a unidade de pressão, né, compatível aqui, adequada para que eu faça pressão menos esse termo. Então, a unidade do A é uma unidade de pressão multiplicada por volume molar ao quadrado, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui, né? Olha isso aqui, joules metro cúbico por metro quadrado. Será que isso daqui não é Pascal? Uma unidade de pressão, né? Joules metro cúbico. Ah, tá certo, porque joules é Pascal metro cúbico. Tá certo. Isso daqui é mol. Na verdade, o erro tá aqui. É 0,678 joules metro cúbico por mol ao quadrado. Porque joules metro cúbico é igual a Pascal metro cúbico, né? E aí, quando eu pego e divido isso por mol ao quadrado, eu tenho exatamente, né, uma unidade de pressão que multiplica volume molar ao quadrado. Então, o erro aqui, ó, é joules metro cúbico por mol ao quadrado, tá? O valor de A é 0,678 joules metro cúbico por mol ao quadrado, tá?
O valor de B está em metros cúbicos por mol, ok. A e B, né, estão com unidades compatíveis. A pressão tem que aparecer aí em Pascal, né, para poder cancelar tudo adequadamente. A pressão foi dada em bar, né, 30 bar. Vamos converter para Pascal para poder a gente chegar, né, nesse número aqui, né? A unidade da conversão de bar para Pascal é aproximadamente essa, né? 1 atm é aproximadamente 1 bar e 1 atm é aproximadamente 10 a 5 Pascal. De modo que 1 atm, né, de modo que 1 bar é aproximadamente 10 a 5 Pascal. Então, no enunciado que diz 30 bar, né, nós temos 30 vezes 10 a menos 5 Pascal, tá? Então, o nosso A, 0,678. O nosso B, 5,64 vezes 10 a menos 5. E a nossa pressão, 30 vezes 10 a 5. Isso aqui é AB sobre P. Então, AB sobre P vai ser um número pequeno sim, porque vai ficar 0,678 vezes 5,64 sobre 30 vezes 10 a menos 10. Então, não precisa nem a gente resolver, né? De cara já vimos que esse AB sobre P é um número pequeno, ou seja, esse termo D da equação cúbica é pequeno, de modo que eu posso aproximá-la apenas por esses termos aqui, né? Vou ter que apagar a tela toda. Então, já vimos que AB sobre P é pequenininho. E aí, né, isso daqui sendo aproximadamente zero, a nossa equação, né, pode assumir o seguinte formato: V barra ao cubo menos B mais RT sobre P V barra ao quadrado mais A sobre P V barra igual a zero, né? Isso nos permite colocar o V barra em evidência. Então, V barra que multiplica V barra ao quadrado menos B mais RT P V barra mais A sobre P igual a zero. Vamos ver tudo certinho. V ao cubo menos B mais RT sobre P V ao quadrado mais A sobre P V barra. Tá certo, né? Então, o que a gente nota aqui nessa equação, né? Eu tenho um produto dando zero, né? Nesses casos, eu tenho que qualquer uma das parcelas pode ser zero ou as duas parcelas podem ser zero. A primeira coisa que eu disse não se aplica, porque o V barra não pode ser zero. Então, isso daqui não é zero. Necessariamente, isso daqui é igual a zero, né? Então, nós vamos ter que resolver essa equação do segundo grau em busca dos dois volumes, né? Dos dois zeros dessa equação. E aí, um deles vai fazer sentido e outro não vai, né? Então, agora vocês têm que fazer essa conta. Não vou fazer essa conta, né? Vocês vão substituir, né? O B está em metros cúbicos por mol, o R vai ter que ser o R dos joules, temperatura sempre Kelvin, né? A pressão em Pascal para poder ser compatível com o R, né? O A já está na unidade certa, joules metro cúbico por mol quadrado, a pressão em Pascal. Então, é só resolver essa equação do segundo grau em busca dos dois zeros, né? E provavelmente vocês vão ter uma resposta, né, negativa e uma positiva. E a negativa não faz sentido físico, né? Já que o volume não pode ser negativo, tá? Em todo caso, o que eu vou fazer? Eu vou resolver isso daqui e vou colocar no comentário do vídeo, né, a resposta, os dois volumes e a resposta final, tá? Porque para fazer aqui no computador, aqui usando a caneta, a mesa digitalizadora, vai dar chabu,
tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês é a forma de resolver, né? Porque a resolução em si, né, é o de menos. Isso aí a gente sabe fazer, tá? Então, espero que tenham entendido, né? Fiquem aí com essas duas questõezinhas da equação de Van der Waals e é isso. Fique com Deus.